Então, olha só que bacana. Aqui a gente vai ver uma introdução também ao JPQL. O que é? O Java Persistence Query Language. Tá? Ele é usado pelo Spring Data. Tá? O que a gente precisa para usar o Spring Data? Tá? A gente precisa estender uma interface, que é a mais comum aqui, ó, que é o CRUD Repositor. A gente passa daí a classe persistente, tá? E o identificador de primary key, o tipo dele. No caso aqui, a gente sempre faz um long. Basicamente, a gente precisa criar uma interface Java, estender dessa interface do CRUD Repositor, que já é do Spring Data, passar a nossa classe persistente e o identificador do tipo da primary key, no caso o ID é tipo long, tá? Anotar com repositor para ele ativar. Aqui a gente tem um exemplo que eu fiz, ó, busca por nome, tá? Então, em vez da gente escrever, a gente não precisa mais chamar a sessão, chamar uma transação, depois fazer commit, retornar uma lista, tratar os dados, passar o tipo de classe. Toda aquela parte que a gente tinha que fazer no Hibernate, usando o Hibernate Puro, a gente não precisa mais, tá? O Spring Data aqui ele facilita pra gente. Basicamente a gente escreve duas linhas, no caso aqui para consultar por nome, ó. Aqui eu estou fazendo uma consulta onde o nome contém o nome que vai vir por parâmetro, né? No caso, Alex. Se eu passar Alex, né? Então é o select from, aí a classe, certo? Aqui é um alias para uma variante que a gente usa. Isso também é no SQL puro e no JPQL e no HQL do Hibernate também, tá? Você coloca uma variável para você indicar essa tabela aqui, tá? Então, ó, select p, né? Pessoa from, aí a tabela pessoa Spring Data, que é aqui no caso como é um SQL orientado a objetos, a gente coloca a classe, tá? P, né, que é o alias para ele, como se fosse um apelido, onde o P.nome, né, orientação a objeto, like, né, contém o Alex que eu passar por parâmetro aqui. Aí, como pode ter vários, né, contém o porcentagem, daí ele tem o parâmetro, tá? Como eu tenho um parâmetro aqui, ó, apenas um parâmetro, nome, tá? Então, a interrogação e o número 1. Interrogação número 1. Se eu tivesse aqui, ó, vírgula, int idade, por exemplo, ou sobrenome, ou e-mail, igual, aí um segundo parâmetro, daí a gente colocaria aqui né, p.email, no caso, like, aí interrogação número 2, né, e assim você ia só fazendo a sequência de parâmetros. O Spring daí ele faria tudo por nós daí, tá? Então aqui eu estou retornando uma lista onde existe pessoas no banco de dados que possuem parte do nome que eu passar. Retornando aqui uma lista. Basicamente a gente anota com @carry, tá? @carry e você coloca o JPQL aqui. É igual o HQL do Hibernate, tá? É a mesma coisa. Aqui eu já tenho uma outra consulta. Essa consulta aqui, ela está retornando o quê? Apenas um objeto. Só um objeto só, tá? Busca por nome, só que passando um parâmetro de forma diferente, tá? Aqui é a mesma SQL de cima, só que aqui, ó, o p.nome é igual, é idêntico daí. Aí vai ser idêntico ao parâmetro que eu passar, tá? Então, por exemplo, é Alex Fernando. Então, ele vai consultar no banco de dados, só vai trazer se encontrar alguma pessoa no banco de dados com o nome Alex Fernando, tá? E aqui ele está retornando um objeto só. Se acontecer dele retornar mais de um, é capaz de dar problema, tá? Daí a gente tem que, em vez de retornar um objeto, retornar uma lista. Tá? E a gente passa o parâmetro daí, ó, é igual, 2 pontos e o parâmetro, tá vendo só? O nome do parâmetro aqui, ó, tem que ser igual, usando a notação parâmetro. E aqui, para não ficar inventando nome de variável, aí eu sempre coloco o mesmo nome. Tanto para o parâmetro, para a variável aqui do Java, como parâmetro aqui na notação e no JPQL também, tá? Então aqui eu estou consultando no primeiro, resumindo,
onde contém, né, onde contém Alex. Se tiver vários Alex no banco, né, Alex Egídio, Alex Fernando, Alex alguma coisa, ele vai trazer todo mundo. Aqui o segundo é apenas se tiver uma pessoa onde o nome é exatamente o parâmetro que eu estou passando, tá? Então aqui ambas usam a mesma notação, @carry, tá? Carry é sempre consulta, tá? A parte de insert, update, delete, a gente não precisa fazer aqui, porque já tem pronto dentro do CRUD repository que a gente vai ver. Então aqui são exemplos de consulta bem legais que a gente pode fazer, tá? Apenas com uma linha, 2 linhas, a gente faz muita coisa com o Spring Data. E resumindo aqui, @repositor sempre identifica que é a parte de camada de persistência. E já deixa gravado na mente de vocês, CRUD repositor é o que a gente vai usar para usar o Spring Data, tá? Então, resumindo aqui, eu coloquei uma descrição aqui embaixo, né, que é o JPQL, que é o Java Persistence Query Language, que é uma linguagem orientada, uma linguagem de consulta orientado a objetos, né? Ele é independente de plataforma, tá? Tanto faz, funciona em qualquer plataforma, e faz parte sim da especificação do Java Persistence API, tá? E o JPQL é usado para fazer consultas em entidades armazenadas em um banco de dados relacional, né? Então a gente está usando o Postgres aqui, que é um banco de dados relacional. A gente tem tabelas que se relacionam entre si, apesar que a gente só tem uma tabela, tá? Mas ele traria todas as tabelas do objeto relacionado, né? Por exemplo, uma pessoa com muitos telefones, ele traria a pessoa e os telefones dela, se tivesse registro, tá? Por causa do mapeamento objeto relacional. E é isso, tá? Então, assim, é muito fácil, a gente consegue ver basicamente todas as funções importantes, tudo assim de legal desse framework, a gente consegue ver aqui em uma tela, uma imagem, né? Então, assim, você consegue implementar em alguns minutos e ter, assim, já a parte de camada de persistência já funcionando no seu sistema. Tá? E aqui tem inúmeros erros que não vão acontecer porque o framework trata tudo para você. Tá bom? Então, a gente vai na próxima aula, a gente vai começar a criar o nosso projeto.